Na sequência do vídeo anterior, eu continuo sendo Ricardo, continuo tendo 44 anos, sendo pai de 3 filhos, psicólogo, especialista em cidade, meio ambiente e políticas públicas, mestre em arquitetura e urbanismo, fazendo análise e críticas ao processo eleitoral que nós estamos vivendo no ano de 2020 e dizendo novamente que nessas eleições sou candidato a nada. Eu dizia no vídeo anterior o que eu penso a respeito das qualidades que um candidato a vereador deve possuir para justificar o voto dos eleitores nesse candidato. Porque quando se vota num candidato, espera-se dele um resultado, né? Então há uma relação de interesse nesse votar. Se o interesse é instantâneo, te dou R$50, um saco de linguiça, alguns pães e uns refrigerantes para você fazer um churrasco e aí você vota em mim. Se o interesse é instantâneo, quando o vereador se eleger, ele já não vai mais lembrar de você. Se o interesse é duradouro, olha, na minha rua tem um problema muito sério que é a falta de pavimentação que suja a minha casa inteira e provoca problemas respiratórios nos meus filhos. Esse é um problema duradouro, exige um investimento expressivo do poder público em engenharia. Tem que haver a elaboração de um projeto para pavimentação de uma rua, instalação de redes pluviais para a água da chuva ir embora, tem que ter instalação de canalização de água, de esgoto, instalação de meio-fio, pintura de faixas, sinalização com placas, enfim, exige todo um estudo e uma competência técnica para resolver esse problema da rua sem pavimentação. Pode existir um outro problema também. Eu me desloco para o trabalho, a distância é de em torno de 3 km a 5 km, não é muito longe. Eu poderia ir de bicicleta, mas não existe infraestrutura cicloviária para que eu me desloque com segurança para lá. Também é um problema que exige investimento do poder público, conhecimento técnico para que se produza essa solução. Existe o problema da segurança pública. O problema da segurança pública é um problema extremamente complexo, porque se supõe que comprando mais viaturas, contratando mais agentes de segurança pública, investindo mais dinheiro em armamento, por exemplo, que o problema da segurança vai ser resolvido. Entretanto, existem evidências de que a criminalidade violenta ela sofre a influência de variáveis de natureza educacional, de natureza cultural, de natureza social, de natureza ambiental. E o vereador, para que ele consiga ver que essas variáveis existem e influenciam na segurança de determinada área da cidade, o vereador precisa ter bastante conhecimento. No mínimo, ele precisa ter conhecimento de que essas variáveis existem para que ele possa contratar pessoas que tenham mais conhecimento técnico do que ele sobre essas diversas variáveis, para que essas pessoas possam fazer os estudos que permitam ao vereador emendar a proposta de lei de diretrizes orçamentárias do Executivo Municipal para tentar enfrentar esse problema da criminalidade violenta. Isso não é algo tão simples assim, porque nós, assistindo ao horário eleitoral ou ouvindo as propagandas dos candidatos na rádio, nós ficamos com dúvidas quanto à qualificação, à qualidade técnica que esses candidatos possuem.
não é mesmo? Aqui em Curitiba, por exemplo, nós temos candidatos que aparentemente só sabem escrever seu nome. Não sei se eles entendem um pouquinho de administração, de gestão pública, de orçamento público, de gestão municipal, de como elaborar uma lei. Então, tenho receio de que o eleitor que escolhe o seu candidato, porque ouviu falar do nome dele, ouviu falar o nome dele tantas vezes, o número dele tantas vezes, que ele memorizou aquele número e foi para a sua zona eleitoral no dia das eleições e digitou aquele número sem saber qual a implicação disso. Tenho receio que isso prejudique a gestão municipal que vai ser eleita esse ano. E por isso eu procuro fazer esses comentários. Eu vou tentar falar um pouquinho mais sobre essas variáveis relacionadas à segurança pública, por exemplo, porque isso permite que a gente tenha uma perspectiva diferente de como se dá o surgimento dos diversos problemas na cidade e, por consequência, o seu enfrentamento, para tentar influenciar os eleitores a prestar atenção no discurso dos seus candidatos, no discurso dos candidatos, para escolher o seu candidato, aquele em que os eleitores pretendem votar. Esse é o objetivo das minhas participações, das minhas intervenções nesse canal. E para isso, para aprofundar um pouquinho esse debate, eu vou conversar com alguns candidatos para que se manifestem sobre esses assuntos. Como eu não conheço todos os candidatos, vou conversar com aqueles que eu conheço, para que eles possam se manifestar a respeito dessas questões que me parecem importantes, e assim, para que eu possa pedir a você, meu amigo, que compartilhe esses vídeos com os seus amigos e peça, assim como eu vou pedir, o voto de vocês nesses candidatos que a princípio têm as qualidades que eu considero necessárias para ajudarem ao prefeito na gestão da coisa pública para produzir a felicidade nas pessoas no seu município. No caso aqui, estamos falando de Curitiba.